Refrão que diz assim: teu amor não falha. Você pode repetir isso essa manhã com convicção? Repita junto comigo: teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Mas você crê nisso? Você pode crer nisso esta manhã, que o amor de Deus pela tua vida, ele não falha, e que o Senhor sabe o que está no teu coração, sabe pelo que você está passando. E eu posso dizer a você que se tivesse um cinto de segurança aí na sua cadeira, eu ia pedir para você colocar. Sabe aquele cinto de 3 pontos, que é usado por pilotos, que entra por baixo da perna, vem pelo ombro, vem pelo outro? Porque o Senhor hoje vai mexer com a tua estrutura. O Senhor hoje vai balançar, você vai sentir essa cadeira tremer. E se você bobear, se não tiver o cinto de segurança, se você não segurar bem, você vai cair da cadeira. Porque foi assim que Deus fez comigo essa semana. Foi assim que o Senhor fez comigo, às 3 horas da manhã, eu não conseguia dormir, graças a Deus que não foi de sábado para hoje, porque hoje eu estaria aqui acabado, mas foi de sexta para sábado. E o Senhor ministrou algo poderoso no meu coração. E eu quero compartilhar isso com a igreja, porque assim como aquilo fez diferença na minha vida, como aquilo balançou as minhas estruturas, como aquilo me fez mudar muitas coisas que estavam como convicção no meu coração, depois de 25 anos de convertido, eu tinha as minhas convicções firmadas. E o Senhor, naquela madrugada, desfez com todas elas. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 26. E nós vamos falar sobre uma pessoa que foi um exemplo bíblico de perseverança. Um homem que tinha uma prometida e esperou por quase 40 anos por essa prometida. Num tempo, quando se casava aos de 15, 16 anos. E quando chegou a hora de buscar a sua prometida, sabe o que ele fez? Ele confiou a um amigo para ir buscá-la. Sabe por quê? Ele não tinha ansiedade, ele sabia que o que Deus tinha preparado para ele, o que estava prometido para ele, ninguém poderia tomar. E isso tirava do seu coração a ansiedade, isso tirava do seu coração a preocupação, isso tirava do seu coração o medo. Mas mesmo um homem assim, cheio de convicções, que recebeu a herança da fé do seu pai Abraão, passou por momentos de luta, passou por momentos de tribulação. Porque um homem e a mulher de Deus também passa por momentos de luta, também passa por momentos de tribulação. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, passa por lutas e por tribulações, sabe para quê? Para crescimento, para amadurecimento, para poder ser forjado e conquistar coisas maiores. Mas vamos à palavra. Gênesis capítulo 26 diz assim: sobreveio à terra uma fome, além da primeira que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e aos teus descendentes te darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E assim habitou Isaque em Gerar. Então os homens do lugar perguntaram-lhe acerca de sua mulher. E ele respondeu: é minha irmã, porque temia dizer, é minha esposa ou é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não matem os homens deste lugar, não me matem os homens deste lugar por amor a Rebeca, porque era ela formosa à vista. Ora, depois que ele se demorava ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher, como pois disseste que é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque dizia, para que eu porventura não morra por sua causa.
replicou Abimeleque, que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com tua mulher, e tu terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo, qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra no mesmo ano e colheu 100 vezes mais. E o Senhor o abençoou. E engrandeceu-se o homem, e foi se enriquecendo até que se tornou muito poderoso. E tinha possessões de rebanhos, de gado, muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Ora, todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias do pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. E Abimeleque disse a Isaque, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e acampando no vale de Gerar, lá habitou. E Isaque tornou a cavar os poços, que se haviam cavado nos dias de Abraão seu pai, pois os filisteus os haviam entulhado, depois da morte de Abraão, e deu-lhes o nome de seu pai, e deu-lhes o mesmo nome que seu pai lhe dera. Agora vamos do 18 para o 26. Então, Abimeleque veio a Gerar, com Alzate, seu amigo, e Ficol, chefe do seu exército. E perguntou-lhes Isaque, por que vieste ter comigo, visto que me odiais e me repeliste de vós? Responderam eles, temos visto claramente que o Senhor é contigo, pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós e entre ti, e façamos um pacto contigo, que não nos farás mal, assim como não te fizemos mal, e só te fizemos o bem. E te deixamos ir em paz. Agora tu és bendito do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. E levantaram-se de manhã cedo, e juraram de parte a parte. Depois Isaque os despediu, e eles se despediram dele em paz. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaque, e deram-lhe notícias acerca do poço que haviam cavado, dizendo-lhes, temos achado água. E ele chamou o poço Seba. Por isso é o nome da cidade Beer-Seba até o dia de hoje. Amado, nós fizemos um passeio aqui por essa passagem bíblica e pudemos ver os altos e baixos em relação a Isaque, do momento em que ele estava vivendo, um momento específico da vida dele, que é relatado aqui nessa passagem. O que eu vejo aqui é um homem que tinha uma promessa. Você tem uma promessa. Você tem promessa na sua vida. No dia em que você recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, você recebeu também uma promessa. E você deve se perguntar, puxa, mas por que não se cumpre a promessa que eu recebi de Deus? Por que depois da minha conversão, ou depois de tantos anos de convertido, eu ainda tenho que passar todas essas tribulações? E você fica questionando a promessa que Deus fez, você fica questionando a palavra que você recebeu, você fica questionando tudo aquilo que você sonhou no seu coração e esperando que Deus iria cumprir, e de repente você olha e vê as coisas andando para trás. E você pensa, mas por que isso acontece comigo? Isso acontece com você, porque Deus quer te preparar, talvez não para uma promessa pequena que você aguarda do Senhor, mas para algo muito maior. Lá estava Isaque, o filho da promessa, com a promessa de Deus. Olha, diz aqui que ele quando chegou, logo nos primeiros versículos de Gênesis 26, ele recebe logo uma palavra poderosa do Senhor, você vai herdar essa terra. Você vai possuir essa terra, você vai ser o maioral nessa terra, as nações vão ser abençoadas por você. Ele chegou na terra com essa promessa, mas quando ele chegou lá, não foi bem isso que aconteceu, pelo menos não de imediato. Ele teve tempo ali com aquele povo, ele teve situações difíceis vivendo com aquele povo, e aí ele devia talvez se perguntar como você se pergunta a Deus, mas e aí? Eu cheguei aqui, recebi uma promessa tremenda, e agora não estou vendo essas coisas acontecerem. O primeiro sentimento de Isaque foi de medo. Porque ele queria voltar para o Egito. Diz que naquele tempo estava tendo o que aqui naquela terra? Muita fome. Muita fome. E ele sabia que as terras do Egito eram irrigadas. Ele sabia, ele já tinha ouvido falar do Egito.
Sabia que o Rio Nilo, que o Vale do Rio Nilo, ela era rico em colheitas, que lá tinha muitos grãos, que lá tinham armazéns que tinham sido construídos, que tinha alimento no Egito, e ele queria voltar para o Egito. Mas Deus falou para ele, não, você não vai para o Egito, você vai ficar aqui em Gerar. E deu a promessa e disse para ele tudo o que iria acontecer. E ele teve medo. Quando ele chegou lá em Gerar, a primeira coisa que ele fez, vocês se lembram aqui do que nós acabamos de ler? A primeira coisa que ele fez, ele mentiu. Aí depois da mentira, ele prospera. Depois que ele prospera, ele vai para o vale. Depois que ele vai para o vale, ele descobre que os poços estão entulhados. Depois vem, tanta coisa acontece, que eu falei assim, para poder explicar tudo isso, eu vou ter que separar por itens. Então eu separei isso aqui em 5 itens, e vou tentar falar dos 5 itens ainda hoje para vocês. Se não der tempo, eu peço permissão para o pastor para voltar um outro dia. Mas o primeiro item é o seguinte, nós vimos que aqui fala de janela. Fala de janela, diz que o rei olhou pela janela, mas também fala de porta. E nós vamos ver qual é o mistério da janela e o mistério da porta na sua vida. Essa palavra aqui também fala de prosperidade, mas também fala de vale. Prosperidade, monte, vale, não precisa dizer o que é, né? Deserto. Essa mesma palavra fala de poços, poços antigos, mas também fala de poços novos. Essa mesma palavra, ela fala daqueles que cavam, mas também fala daqueles que entulham. E esta palavra fala de reconciliação e de perdão. Olha quanta coisa maravilhosa contida num texto que nós acabamos de ler. Num capítulo bíblico, nós temos todas essas revelações e eu vou tentar compartilhar isso com vocês esta manhã. Você está preparado? Vamos ligar os motores? Então vamos repetir mais uma vez? Senhor, teu amor não falha. Senhor, teu amor não falha. Você tem que ter convicção de que o amor de Deus pela tua vida, ele não falha. Eu vou falar primeiro da janela e da porta, porque é muito gostoso a gente ouvir essas palavras na igreja, né? Porque afinal de contas, quando se fala em janela, o pessoal fala assim, nossa, mas Deus abrirá, está lá em Malaquias, abrirá as janelas do céu e derramará bênçãos sem medida. Olha que coisa, que tremendo que é uma janela. O céu tem janela e Deus vai derramar bênçãos sem medida. Mas essa palavra nos ensina uma outra coisa. Nos ensina também que é pela janela que o rei pode olhar e ver dentro da tua casa. O rei aqui que olhou a Isaac foi Abimeleque, mas o rei que está nos olhando é o Senhor Jesus. E ele olha pela janela, e pela janela ele consegue ver tudo o que está acontecendo na minha vida. E ele sabe o que está de errado na minha vida. Ele sabe o que está de errado na minha casa. Ele sabe aonde eu estou em posição e aonde eu estou fora de posição. Pela janela, o Senhor tem a revelação do verdadeiro eu. Tem uma história que os pastores contam, até hoje eu não sei se isso é lenda ou se é ou se é uma verdade. Do menino que estava na igreja e dizia para o pastor que queria morar na igreja. Todo mundo, talvez todos não, mas a maioria já ouviu essa história. E aí o pastor pergunta para o menino, mas por que você quer morar na igreja? E a resposta dele qual foi? Porque aqui o meu pai é bom. Ele tinha um comportamento na igreja e um comportamento em casa, que não era exemplo para o filho. Isaac chegou em Gerar, cumprindo o que Deus lhe ordenou, que ele não fosse para o Egito. Então eu vou cumprir a ordem de Deus, eu vou me posicionar aqui em Gerar, eu sou obediente a Deus. Mas a primeira coisa que ele faz, ele não confia, e aí ele mente, porque ele teve medo que alguém pudesse se apaixonar pela esposa dele, e sabendo que era esposa, o matasse para poder ficar com a sua mulher. Então ele diz que ela era o quê? Sua irmã. Amados, não adianta você querer ficar na posição que Deus te colocou. Não adianta você querer assumir a posição que Deus te colocou. Não adianta você querer receber a herança da promessa que você recebeu, se na tua vida ainda há coisas para serem alteradas, para serem mudadas. Deus precisava trazer aquilo à tona, porque não poderia derramar sobre a vida de Isaac as promessas, enquanto ele permanecesse numa mentira. Você entende isso, igreja? E isso vale para todas as situações da nossa vida, seja no relacionamento,
Um relacionamento que você está vivendo com sua esposa e seu marido, que não é um relacionamento verdadeiro, que é muitas vezes um relacionamento de aparências. Deus precisa entrar na tua casa e precisa consertar esse relacionamento. Talvez relacionamento entre pais e filhos que não estão funcionando, não estão fluindo. Que talvez não exista um respeito verdadeiro, um amor verdadeiro. E aí o que acontece? A verdade, as promessas de Deus não vão se cumprir enquanto isso não for restaurado, porque Deus quer você restaurado, Deus quer você por inteiro, para que Ele possa fazer uma obra tremenda na sua vida e você ser exemplo. Exemplo para as pessoas. As pessoas olharem e dizerem assim, puxa, mas eu quero ser como aquela pessoa. Mas com admiração, não com a inveja. Porque existe, às vezes, uma diferença muito sutil entre admirar e invejar, e nós precisamos tomar cuidado para não cair nessa cilada do diabo. Porque quem admira quer se tornar como, quer ser como. Agora, quem inveja quer ser você. Quem inveja quer o que é seu. Ele não quer ter um carro como o seu carro. Ele não quer ter um apartamento, uma casa como a sua casa. Ele quer ter a sua casa. Ele quer ter o seu carro. Ele quer ter a sua posição. E entre admiração e inveja, há um tênue fio que separa essas duas coisas. E nós, às vezes, infelizmente, somos levados para o lado negativo da admiração. E a admiração, muitas vezes, se torna inveja. Cuidado. Cuidado. Talvez você veja um irmão que tem uma unção, que louva, que canta, e você diga no seu coração, poxa, mas eu queria cantar como ela. Mas eu queria cantar como ele. Eu queria aquela posição para mim. E isso está no teu coração, mas não é revelado. Então Deus está olhando hoje pela janela. E Ele está vendo o que está acontecendo, o que você tem no seu íntimo, no seu coração. E sabe o que Deus quer fazer? Ele não quer te castigar, não. Ele quer arrancar isso do seu coração, para que possa se cumprir na sua vida a promessa do Senhor. Porque se você deixar que o Senhor restaure essas áreas da sua vida, as portas do Senhor vão se abrir portas ministeriais, vão se abrir portas de emprego, vão se abrir portas no relacionamento. As coisas vão começar a fluir na sua vida e você vai poder passar pela porta que o Senhor tem para você. Mas primeiro você tem que permitir que o Senhor olhe pela janela e possa restaurar o que está dentro do teu coração. Lá em Apocalipse 3 está escrito que a porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas a porta que Deus abre, ninguém fecha. Meu amado, se alguma porta na tua vida se fechou, é porque não era aquela porta. Aquela não era a verdadeira porta de Deus. Talvez ali você estivesse perdendo um tempo que não era o que Deus queria para a sua vida. Por isso essa porta se fechou. Mas sabe por que se fechou? Porque Ele tem uma porta maior que Ele vai abrir para você, aonde você vai poder passar e aonde você vai poder fluir com poder, com graça do Espírito Santo, aonde você vai ser frutífero, aonde você vai poder crescer, aonde você vai poder fazer a diferença. E sabe o que vai acontecer? Você vai deixar marcas no ministério que ninguém vai poder apagar. Amados, não tem coisa melhor do que você deixar marcas positivas, marcas boas. E as pessoas que ouvem falar de você dizem assim, mas eu lembro daquele irmão. E ele foi uma bênção aqui na igreja. E ele fez isso, e ele fez aquilo. As pessoas lembrarem de você pelas coisas boas, pelas marcas boas. E você só vai conseguir fazer isso se você estiver na posição que Deus te colocou. E às vezes o inimigo te abriu algumas portas menores para te distrair, para tirar você daquilo que era o propósito de Deus. Não permita que isso aconteça na sua vida. E nem chore por uma porta que pode ter sido fechada. Porque se ela é de Deus, ela vai voltar a abrir. E se não era, então é melhor que fique fechada. E eu vou partir para outra. Amém? Uma coisa que eu vejo aqui ainda é que o Senhor, aos poucos, foi tirando o medo do coração de Isaac. Porque ele estava com medo do que aquele povo pudesse fazer. E aí Deus, para mostrar para ele que ele não precisava ter medo, olha o que ele escuta da própria boca do rei. Diz que o rei falou para todo o povo o quê? Que ninguém tocaria em Isaac. O rei se tornou amigo de Isaac. Olha que bacana, rapaz. Ele se tornou amigo do rei. E isso nos leva para o segundo tópico
da nossa ministração de hoje, que é prosperidade e vale. Quando Deus entrou pela janela e pôde restaurar e mudar aquela mentira do coração de Isaac, Isaac estava pronto. Aos olhos de Deus, Isaac ali se colocou em posição de receber a promessa. E diz a palavra que ele semeou, e naquele mesmo ano, não foi um ano depois, não foi 2 anos depois, olha, presta bem atenção, amado, o Senhor tem uma promessa na sua vida, e não é para daqui a 2 anos, não é para daqui a 5, se fosse para daqui a 5 anos, Deus ia esperar 4 anos e meio para te revelar, porque Deus não é sádico, Deus não vai revelar uma coisa maravilhosa e você vai ficar 20 anos esperando. Se você se colocar na posição, a promessa se cumpre de imediato. Quando Isaac se colocou na posição, restaurou aquela mentira, se curou daquela mentira, ele se colocou na posição de receber. E naquele momento, o que aconteceu? Ele semeou. E naquele mesmo ano, ele colheu 100 vezes mais. Amado, nós falamos hoje aqui de colheita, o pastor falou algo aqui tremendo. O Senhor falou que você não deve semear o seu pão. Isso é tremendo, porque isso não é difícil escutar isso na igreja. Não é verdade? Se alguém já passou por outras igrejas aí, é difícil você escutar isso. Olha, não semeie o seu pão. O pão Deus te dá para comer. Mas também nos alertou. Não coma a semente, porque a semente é para semear. E para colher 100 vezes mais, você precisa semear a semente. Isso é um ensinamento tremendo. Amém? Então ele começou a viver um tempo de prosperidade. Dá para imaginar como o coração dele se alegrou? A promessa começou a ser cumprida, olha aqui, olha o que está acontecendo comigo, olha a minha posição diante desse povo, eu estou me tornando mais forte, eu estou me tornando mais poderoso, Deus está fazendo isso na minha vida. Só que quando isso começa a acontecer, ele começa a atrair menos admiradores e mais opositores. Ou você acha que você não vai ter oposição quando Deus começar a te usar? Ou você acha que você vai entrar, vai sentar num banquinho confortável e dali você vai ficar só assistindo ao seu próprio sucesso, aquilo que Deus está fazendo na sua vida? Não. Deus vai permitir que você comece a ver verdadeiramente as coisas como elas são. Porque quando a gente está na prosperidade, a gente conhece quem são os nossos opositores, os nossos inimigos. É quando está em prosperidade. Porque é onde começa a nascer a inveja. E você começa a perceber isso. Mas aí, Deus, para contrabalançar isso, sabe o que Ele faz, pastor? Ele permite que você passe um tempo de vale. Porque no vale é o que você vai reconhecer ou conhecer os seus verdadeiros amigos. Agora, olha que coisa interessante. Quando você está prosperando, você está cheio de pessoas em volta. Mas não são seus amigos. Você só vai verdadeiramente reconhecer os seus amigos, quando você está no vale. Porque aí, 99,9% daquelas pessoas que estavam ao seu redor, somem, desaparecem, não te procuram mais. Mas é nessa hora do vale que os verdadeiros amigos se aproximam de você. Porque ele não está ali para tirar nada do que é teu, mas ele está ali para ser um apoio para você quando você precisa. Para te ajudar, para restaurar a tua vida, para te curar. É para isso que servem os amigos. Então, meu amado, cuidado quando você está em evidência, com aqueles tapinhas nas costas, com aqueles elogios, que na verdade contém ali dentro desses elogios palavras que vão ser como pedras depois de entulho dentro do teu poço. Amados, vocês não têm ideia como a gente ouve esse tipo de palavra. Principalmente as pessoas que às vezes são colocadas um pouco mais em evidência, as pessoas que estão no púlpito, seja ministrando louvor, seja ministrando uma palavra, como o inimigo ele é sutil nas coisas que ele faz, nas armadilhas que ele prepara. Ele leva pessoas perto de você para dizer assim: amado, que palavra abençoada. Amém. Isso é bom, faz bem, é bacana você ouvir isso. Mas às vezes ela vem de uma outra forma. Eu gosto muito mais quando você ministra do que quando fulano ministra. Eu acho que a unção é muito maior quando você canta do que quando
aquela outra pessoa canta. E sem você perceber, a pessoa começa a colocar pedrinhas dentro do teu poço. E você vai recebendo aquelas pedrinhas, e quando você mal percebe, o poço começou a ser entulhado. Sabe por quê? Porque o inimigo não vai chegar com uma carreta de 12 toneladas, cheia de pedra, e jogar tudo em cima de você de uma vez só. Porque se tem uma coisa que o diabo tem, é tempo. Ele está há 2000 anos lutando, ele tem tempo. Então ele vem com uma colherzinha de areia e joga no teu poço e você não percebe. E daqui a pouco ele vem com mais uma colherzinha de areia e joga no teu poço e você não percebe. E aí, um dia você fica um tempo maior sem ministrar, ou um tempo maior sem cantar, e aí o inimigo vai com mais uma colherzinha, agora não mais de chá, mas uma colherzinha de sopa, e diz assim: ué, mas por que você não está ministrando? Por que o pastor não te dá oportunidade? Por que dá oportunidade para A, para B, mas não dá para você? E você começa a se convencer de que você está sendo injustiçado. Pô, mas sabe que o irmão tem razão? Puxa, eu estou sendo injustiçado mesmo. Olha o que está acontecendo comigo. E você começa a permitir que o poço comece a ficar contaminado com a areia do diabo. E aí foi o que aconteceu. Talvez o rei, acredito, não sei, isso não está escrito aqui, mas talvez ele não tivesse nem se importando, afinal de contas, ele deixou Isaac ficar lá na terra. Mas só que isso aqui, diz a palavra, que os filisteus invejaram Isaac. E provavelmente alguém correu lá no rei, foi no ouvido do rei e falou assim: rei, nós temos que tomar cuidado. Olha como Isaac está crescendo. Daqui a pouco, ele pode tomar o teu lugar. Você sabia? Provavelmente ele deve ter escutado isso. Amados, você sabe por que aqui nesta igreja, esse púlpito aqui, ele é dividido com tanta gente? Porque nós temos um apóstolo que tem um coração de pai. Ele dá paternidade. Ele prepara herança para filho. Por isso que ele não se importa que as pessoas venham aqui e ministrem a palavra. Por isso que ele dá oportunidade. Mas tem igrejas, amado, tem igrejas que ninguém pode subir no púlpito para ministrar. Porque vai que aquele irmão ministre uma palavra que fale mais ao coração do povo do que a minha. O povo vai começar a gostar mais daquele irmão do que de mim. E ele faz aquilo ali um feudo. Amados, vocês não têm ideia como nós somos privilegiados de termos um apóstolo que entende o que é paternidade e que nos dá paternidade. E que dá oportunidade a todos aqui. Pode acreditar nisso. Se você tiver uma unção para ministrar essa palavra, você vai ter a oportunidade na hora certa. Mas foram lá no ouvido do rei, porque estavam invejando Isaac, e começaram a contaminar o coração do rei. E aí o rei, que tinha dado a oportunidade para que Isaac ficasse na terra, o que o rei foi obrigado a fazer? Provavelmente por pressão do povo, ou por pressão de alguém, ele foi obrigado a solicitar que Isaac deixasse. E aí Isaac sai daquele momento de prosperidade e vai para o vale. Amados, não tem lugar mais baixo do que o vale. Quando a gente está no monte, é gostoso louvar. Quando a gente está no monte, é gostoso a gente glorificar a Deus. Mas quando a gente está no vale, a gente fala: cheguei aonde não tem mais para onde ir. Mas eu quero dizer para você que ainda tem. E essa palavra me mostrou isso. Porque eu achei que o vale era o último estágio. Quando você sai do monte e começa a descer o monte, eu pensei assim: bom, o vale é o último estágio, é a parte mais baixa. Daqui você não pode descer mais, daqui você só vai poder subir. Mas aí vem essa palavra e me fala de quê? De poço. Agora imagina você estar num vale e ainda ter que descer um poço para desentulhar o poço. Amados, e olha, e não é poço na beira da praia não, hein? Que você tem água ali com 10, 15, 20 metros. É poço no deserto. Dá para imaginar a profundidade de um poço no deserto? E depois que esse poço está entulhado até em cima, você olha para o poço e fala assim: meu Deus do céu. O vale não é brincadeira. O vale é tempo de prova. Mas tem uma coisa também que eu aprendi. Quando eu era garoto, e depois que eu me formei, 23 anos, tinha alguns amigos na faculdade que falaram assim: puxa, eu vou prestar concurso público.
No ano que eu me formei, estava um pouco difícil para a área de engenharia, e eles pensavam em fazer concurso público para fiscal de renda. Tinha uns concursos bacanas naquela época, e eles começaram a se preparar. Um deles, inclusive, passou e é fiscal até hoje da Receita Federal. Bom salário, garantia de emprego, era a posição que ele queria, e ele estava buscando, se preparando para aquilo, ok? Agora, quando abria concurso para fiscal de renda, que era o top, também tinha para porteiro da Receita, para assessorista na Receita, para escriturário. Só que o nível ia aumentando. Quando você fosse fazer prova para ser ajudante geral, era um nível de prova. Mas para ser o fiscal da Receita, o nível era outro. Então a gente aprende que quanto mais difícil a prova, maior é a posição que você conquista. Então, se você está no vale e está passando prova, amado, o nível da prova, o tamanho da prova que você está vivendo é proporcional à posição que Deus vai te colocar. Então, não reclama, não chora, não foge, não fica pensando no Egito nessa hora. Fica firme, fica firme. Porque o que podia ter acontecido com Isaac? Eu estava aqui, estava plantando, estava prosperando. Agora o rei está mandando embora, vou fazer minhas malas e vou para o Egito. Que era a ideia original dele. E quantas vezes essas coisas não passam na nossa cabeça? Estão reclamando? Não querem que eu fique aqui? Acham que eu não sou mais benção? Vou embora. É fácil. Vou fugir desse problema, vou recomeçar minha vida em outro lugar. Quem nunca pensou dessa maneira? Claro que pensa. Em algum momento da vida você pensa. Mas Deus está mostrando para Isaac que era para ele ficar. Ele tinha que ficar. Ele tinha que passar a prova, ele tinha que descer no poço e ele tinha que cavar aquele poço. Então o momento de vale foi necessário na vida de Isaac. E por que foi necessário na vida de Isaac? Porque ele precisava ser aprimorado para a posição que Deus ia colocá-lo. E isso me leva para o terceiro tópico. Não, terceiro não, terceiro. Que fala sobre o quê? Os poços antigos e os poços novos. Como é que estavam os poços antigos? Entulhados. E os poços novos? Ainda não existiam, precisavam ser cavados. E é isso que eu queria hoje chamar a atenção de vocês, porque aqui, muitos de vocês são cavadores de poços, são desentulhadores de poços, são pessoas que botam a mão no arado para limpar o poço, não para entulhar o poço. E eu vou dar um testemunho aqui, agora. Porque até um tempo atrás, eu ainda estava com o meu coração um pouco entulhado. Eu dizia para Ju, não vale a pena. É muita entrega, é muito sacrifício, é abrir mão de muita coisa. E no final, isso dá em quê? Isso te leva para onde? Eu não percebia que o meu poço estava entulhado. Eu achava que não. Eu achava que não estava entulhado, mas ainda estava entulhado. E acontece assim, quando nessa hora que você está lá no vale, e eu digo que aparecem os verdadeiros amigos. Né? Não falei que os verdadeiros amigos não estão no tempo da prosperidade, mas eles estão junto com você no vale. E aí um casal que há muito tempo não conversava, não tinha um relacionamento, de repente a gente se reencontrou. E ele está aqui essa manhã. É o pastor de Jair. E os primeiros vezes que a gente se encontrou, coitado de Jair. Meu Jesus. O que ele ouviu de lamento, de murmuração. Mas sabe aquele que testifica no seu coração de que você está falando, mas você não está convencendo? E o pior é que ele não falava nada. Eu buscava um apoio, eu queria só que ele falasse assim, você tem um pouquinho de razão, mas ele não falava nada. Ele só sorria. E eu falava, não é possível, ele não está entendendo. Pastor, você não está entendendo. Você não está entendendo. E falava, e ele só sorria. Depois eu fui entender. Porque ele não me conhece há 1 ano, 2 anos, ele me conhece há mais de 10 anos. E eu sei que naquele momento o Espírito já testificava no coração desse homem a verdade sobre o meu respeito. Uma verdade que talvez eu até tivesse esquecido, mas o Espírito Santo não esqueceu. E cada vez que ele se calava e me deixava falar por horas a fio, o meu coração estava sendo restaurado, estava sendo desentulhado.
Uma vez eu pensei assim, vamos jantar junto. Aí ele levou a esposa, a pastora Cláudia. A mulher geralmente fala mais, né? Então eu falei, poxa, quem sabe eu vou conseguir um apoio ali na pastora. Vou, né? De repente eu tenho um amém dela, já me deixa numa posição mais confortável, né? E nós fomos num restaurante, eu tinha ido lá já 2 vezes, a gente não ficava mais do que 1 hora, aquele restaurante que vem, serve comida para te mandar embora. Nesse dia nós ficamos lá 5 horas. Nós fomos os últimos a sair, porque a conversa estava tão boa. E durante 5 horas esse casal me ouviu reclamar da vida. Esse casal me ouviu dizer como não vale a pena você se entregar para a obra, de você fazer a vontade de Deus, porque não compensa. E eles ouviram. E ela ficou calada. Nem me contrariar, ela contrariava. Porque se ela me contrariasse, ela me dava mais argumento para rebater. Mas ela só ouvia. E eu falava, meu Deus do céu, não estou encontrando eco, né? Acho que o pessoal não está entendendo, mas o Espírito Santo me permitiu ser curado. Sem eles falarem nada. Não me repreenderam. Não chamaram a minha atenção. Não disseram o quanto estava sendo injusto. Não ficaram falando de como Deus é bom e como você está sendo ingrato. Não. Calado. Só ouvindo e deixando o Espírito Santo me tratar. Isso é sabedoria de Deus. Um cavador de poço é assim. O cavador de poço não está ali para apoiar o teu lamento, para apoiar a tua murmuração. Porque ele sabe que você precisa desentulhar o teu coração. E quanto mais você botar para fora, quanto mais pedrinhas você colocar para fora do teu coração, quanto mais areia você colocar para fora do teu coração, quanto mais as pessoas te deixarem falar e te ouvirem, você vai sendo restaurado, vai sendo curado, e às vezes você não precisa ouvir nada. Porque você vai ouvir só a voz do Espírito, porque é o Espírito que vai testificar, é o Espírito que convence. E ali, eu fui sendo restaurado. Cavadores de poços. Nós precisamos ser cavadores de poços e não entulhadores de poços. Porque se talvez naquele momento eles lançassem uma palavrinha do tipo, é mesmo, pastor, você sempre foi uma bênção, como que fazem dessa maneira com você? Como essa pessoa pôde dizer isso para você? Como essa pessoa pôde fazer aquilo para você? E aquilo seria mais uma pedra, até que chegasse, botasse a tampa, e aí o poço não ia ter mais água para fluir. E quantos poços nós temos aqui, cheios de água para fluir, mas que estão tapados, que estão entulhados. E é isso que Deus tem me incomodado, porque há 2 semanas atrás aqui, quando eu vim ministrar sobre o azeite na panela, eu falei sobre o azeite na panela, mas Deus me incomodou naquela tarde, porque Ele falava assim, você não falou sobre a panela vazia. As panelas estão vazias, e tem muitas que estão cheias, mas cheias de entulho, cheias de pedra. Você precisa tirar, você precisa limpar, ser um canal para limpar essas panelas, para limpar esses poços, para desentulhar esses poços, para que eles possam dar água. E na hora que essa igreja começar a ter os corações, os poços desentulhados, vai minar água, água limpa, água que vai fluir. E quantas pessoas não vão querer beber dessa água? Ninguém quer uma água estagnada. Ninguém quer uma água parada. Você quer uma água fresca. E aí nós nos sentamos sempre reunidos e dizemos assim, mas a igreja não cresce. Mas a igreja não vai, mas as pessoas não vêm. Mas qual é a água que você está fazendo as pessoas beberem aí fora? Porque lá fora é que as pessoas vão saber se tem uma água boa aqui ou não. Vocês são os poços que vão dar a primeira água de beber lá fora. Vocês é que vão matar a sede das pessoas que estão lá fora. E elas vão dizer assim, nossa, mas essa água é tão boa que eu quero receber mais. Aonde é que eu posso beber dessa água? E aí você vai dizer, na José Maria Whittaker, número 2000. É lá que você vai beber dessa água. Porque lá tem mais, porque é lá que eu tenho bebido. E esse pouquinho que eu trouxe para você veio de uma fonte que está lá. Então vamos lá e vamos receber mais. E você vai ser o polo de atração para as pessoas. Agora, se você vai lá fora e diz que a água aqui é parada, que a água aqui não é boa, que a água aqui não é fresca, e depois reclama que a igreja não cresce, que não vem gente nova, que as pessoas não... Meu Deus! Qual é a água que você está ministrando lá fora? Nós temos que cavar poços novos. Mas para que você possa cavar poços novos, trazer para essa igreja vidas, que vão ser poços, que vão minar água viva, para que você faça isso, você tem que desentulhar primeiro os poços antigos. Talvez nós aqui sejamos os poços antigos, que precisam ser desentulhados. Para quê?
para que novos poços possam ser abertos e possam vir aqui e ajudar a irrigar essa terra e fazer com que essa terra se torne mais frutífera. Mas às vezes aparece um poço novo aqui, com uma água tão fresquinha, tão cristalina, e aí você olha para a tua água parada, você olha para a tua água já com lodo, você olha para a tua água que já não está fluindo, e você diz, não, eu não vou deixar ninguém beber dessa água não. Porque se as pessoas começarem a beber dessa água, sabe o que vai acontecer? As pessoas não vão vir mais na minha, porque a minha já está com gosto mais, sabe, um gosto de ruim. Eu não vou deixar beber dessa água nova, não. E aí você que já está com o seu poço entulhado, quer compartilhar o seu entulho com um poço novo. E antes que aquele poço comece a fluir a água boa, o que você faz? Mais entulho dentro. Então os poços novos não aparecem. Os poços novos não fluem. Igreja, você está entendendo o que eu estou falando? Vocês estão recebendo essa palavra? Estão mesmo? Então repita comigo mais uma vez. Senhor, o teu amor não falha. O amor do Senhor não falha. Hoje o Senhor está olhando para a nossa vida através da janela. E o Senhor vai olhar a nossa vida através dessa janela. E através dessa janela, Ele vai limpar o nosso coração. Ele vai tirar todo o entulho do nosso coração. E nós vamos poder fluir da maneira como Deus quer. E experimentar o melhor de Deus. Aleluias. Em Jeremias, capítulo 2:13, não precisa abrir, diz assim: o meu povo cometeu duas maldades. O meu povo cometeu duas maldades. Primeira, deixaram a mim, ao Senhor, o manancial de águas vivas. E cavaram para si cisternas. Cisternas rotas, que não podem conter a água. Amados, você quer ser uma cisterna rota? Você quer ser uma cisterna rota, que não pode reter a água? Que o Senhor vem, ministra para a sua vida, ministra água fresca na sua vida, mas a sua cisterna está rota e não pode reter essa água, e quando você chega lá fora, já não tem mais água nenhuma dentro de você para fluir para ninguém. Você não consegue alimentar ninguém, não consegue saciar a sede de ninguém, por quê? Porque a cisterna está rota. Quando não está entulhada, está rota. O Senhor quer consertar isso nas nossas vidas. E o Senhor quer que do nosso interior fluam os rios de água viva. Não é isso a promessa lá no Novo Testamento? Que do nosso ventre, do nosso interior, fluiriam o quê? Rios de água viva. E essa água viva é que faz com que as pessoas sejam verdadeiramente saciadas. Porque sempre vai faltar algo na nossa vida. Talvez a situação que eu esteja passando hoje que eu digo cada um de nós, não seja a situação que eu gostaria, mas porque Deus está querendo mudar algum valor na nossa vida. Deus está querendo mudar valores na nossa vida. Há pessoas aqui que não estão sendo castigadas. Mas eu tinha uma situação financeira tão boa e agora estou vivendo um tempo tão difícil. Amado, calma. Não joga a toalha não. Não faz as malas não, calma. Você está passando talvez esse tempo que Deus quer mudar valores na sua vida. Talvez tirar alguns valores que você tinha, onde você reconhecia que talvez aquilo fosse financeiro, e talvez trazer valores aqui na área da família. Talvez com filhos, com esposa. Talvez no vale você tenha um relacionamento mais próximo, mais íntimo. E Deus vai restaurar alguma coisa ali que vai fazer com que você depois possa fluir muito mais. Eu já falei isso aqui, mas eu vou falar agora dentro de um outro contexto para que você possa entender o que realmente aconteceu comigo. Tá? Quando eu vivi uma situação financeira extremamente boa, muito confortável, que me dava segurança para o futuro. Mas era só trabalho, pouco tempo eu tinha para os filhos e para a esposa. E Deus precisou me mostrar que o trabalho é muito importante, o trabalho é muito bom, mas o meu foco não estava corretamente ajustado. E foi quando Ele me trouxe para cuidar da minha esposa no momento em que ela teve uma enfermidade, e eu fiquei mais próximo a ela. E talvez tenha sido o tempo em que ela mais se sentiu amada. Porque tudo que eu podia dar para ela, material,
não supria a carência do afeto, do carinho, do respeito que ela precisava saber que eu tinha por ela. E que eu demonstrava, mas demonstrava de uma maneira que não a convencia. Porque nem sempre é dando tudo que você convence alguém do seu amor. Às vezes, meia hora de atenção por dia seja mais do que suficiente. E quantos relacionamentos entre pais e filhos não estão abalados porque faltou essa meia hora por dia? Quantos relacionamentos afetivos não estão abalados porque falta essa comunhão? E às vezes Deus fala assim, ó, eu vou te levar no vale para ver se eu ajusto isso aqui na tua vida. Porque a hora que isso aqui estiver ajustado, aí eu vou restaurar tudo. Aí eu conserto tudo. E foi o que aconteceu. Eu passei por um vale, tive que cavar o poço, e depois que estava tudo restaurado na minha casa, Deus restaurou, Deus restituiu, muitas vezes mais. Porque Ele olhou pela janela e Ele viu o que eu precisava na minha casa. E Ele nessa hora, Ele está olhando e está vendo o que você precisa na sua casa. Talvez Ele veja que você precisa desentulhar o seu coração, porque em 20, 30 anos de crente, muito entulho foi colocado. Não pense você que não. E o pior, muito entulho você colocou também. Muito entulho. Amados, e agora escuta essa, pastor, porque isso é importante para nós. Às vezes o diabo tenta fazer de tudo para te atingir. Pisa no teu pé, soca o teu estômago, dá tapa na tua cara e não te abala. E ele fala assim, eu não consigo mexer com ele, como é que eu vou mexer com esse homem? O diabo encontrou uma maneira de mexer comigo. A minha filha. Porque eu achava assim, ela não sabe se defender. Então, pode mexer comigo. Pode me chutar, pode chutar minha canela, mas não mexe com ela. Porque quando mexe com ela, aí a coisa fica difícil de segurar aqui dentro. Coração entulhado, você não pode ser usado por Deus, não dá. E hoje Deus quer fazer isso nessa igreja. Ele quer limpar os seus corações, Ele quer desentulhar. Eu estou falando, dando testemunho meu, de que o meu coração estava entulhado, e eu não poderia fluir na unção do Espírito, se o meu coração não fosse desentulhado, se eu não fosse curado. E talvez o que Deus precisa fazer na sua vida hoje é isso, é curar, é restaurar, para que você possa dar uma água pura e boa. No fim, reconciliação e perdão. Quando o coração é desentulhado, então se não tem mais entulho, tem que haver reconciliação e perdão. E nós estamos hoje aqui numa oportunidade tremenda de permitir que isso aconteça, porque Abimeleque, que aceitou a Isaac e depois o expulsou da terra, fez o quê? Foi lá, em outras palavras, foi pedir perdão. Olha, eu vim aqui porque eu reconheço que realmente o Senhor é na tua vida. Eu reconheço isso. Ele foi lá para se reconciliar com a pessoa que ele havia expulsado da terra. E sabe o que foi mais tremendo? Que Isaac recebeu o seu pedido de perdão, e Isaac o perdoou. Falou que ele ficasse na sua casa, e ele deu um banquete. Amados, quando há reconciliação na igreja, quando há reconciliação entre os irmãos, não há coisa mais maravilhosa que possa acontecer no céu do que o Senhor olhar para a terra e ver irmãos se reconciliando. E o que eu queria pedir a você nesses minutos aqui finais, você não precisa falar nada comigo, nem precisa talvez falar nada com ninguém, mas se tem alguém no seu coração que um dia você feriu, ou que um dia você magoou, ou que sem querer você foi usado para colocar uma pedrinha de entulho, sabe, que você possa aproveitar hoje esse momento. Nós vamos ficar de pé um minuto. Nós vamos